Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Economistas, o melhor podcast de economia do Brasil. Economia, negócios, investimentos e tudo mais que você quiser. Pete, quem temos hoje? Alice Porto, ela que é Foi contadora difícil. da bolsa. Foi difícil. Foi difícil. A agenda da moça não é Foi uma difícil. coisa Ela tão... falou que ela tem o quê? 5.000 declarações ainda pra fazer? Pra fazer, e ela cobra o quê? 5 mil por cada declaração. Por cada página. Por cada página, desculpa. Não, por cada lançamento de bens e direitos. Faça 5 mil ao quadrado, você vai ver o faturamento dessa O jovem. Pete não sabe o que são bens e direitos, você só tem deveres, né, Pete? É, eu tô mais do lado do passivo. Eu tô mais do Só lado tem do passivo. passivo, mas... Obrigações e deveres. Yes. Mas Sim. muito obrigado, né, Pete? Olha, Uma grande brother nossa. Que isso, gente. Se Eu que apresente, agradeço. se Pois apresente. vou me apresentar aqui, pessoal. Meu nome é Alice Porto, contadora da Bolsa. O que eu faço o dia inteiro, todos os dias. Quase 24, né? Quase 24. 12 por 7 é clarear a dúvida de tributação de investidor de bolsa. E eu ainda consigo ser feliz fazendo isso. Meu Deus. Que loucura. É aí que, Não, não é aí uma que chamou loucura? nossa é uma atenção. loucura. Isso chama atenção. É, porque todo mundo tem que fazer, mas fazer isso com um puta de um tesão Eu faço. Eu coisa. tenho, de cara eu já tenho uma dúvida, porque a gente tá naquele período agora da Ele declaração. ele não tá querendo pagar ela. Da declaração, já vou tirar, a galera mandou dúvidas aqui, eu não quero pagar, eu vou fazer a minha Não, declaração. você mandou dúvida pra si mesmo Isso. e tá lendo pra Lendo que ela aqui. Esse mês, né, esse período aí da declaração, muda muito o volume de trabalho, gente perguntando, você acha que todo mundo deixa pra essa fase, ou você que já tá há muito tempo nisso, ou o pessoal tá melhorando? Fica tudo pra cima da hora, ou já começou a melhorar? É Brasil, né, gente? Em cima da Brasil hora. é É isso tudo que a em gente cima da... Mas, não, gosta. mas tem uma coisa que é o seguinte. Se eu sou desprezada alguns meses no ano, pelo menos 2 meses do ano, eu sou a última bolacha do pacote. Então, Aham. pelo menos 2 meses do ano, eu sinto prestígio, porque as pessoas procuram, mas também quase morro de trabalhar, né? Mas assim, todo mundo deixa para a última hora. Aquela pessoa que faz o cálculo todo mês, pagou a DARF certinha, na hora que chega o momento da declaração, ela está muito tranquila, porque ela já tirou as dúvidas. Agora, quem não fez isso, na hora que chega o momento da declaração, aí vira aquela angústia. Tem muita gente que não faz nada ainda, absolutamente nada até o dia da declaração. Tipo, nem emitiu uma DARF de ações, coisas simples assim. Ainda tem isso? Ainda tem. E eu posso te dizer que eu comecei o trabalho na internet tem 4 anos. A gente se conhece tem uns 3, né, Pete? Por aí. Foi bem no início ali, 3 a 4. E aí eu viralizei uma frase que é R$1 na bolsa, tem que entregar a declaração. Não porque eu tirei isso do meu sovaco, desculpa, mas do meu sovaco. Tirei isso lá da legislação mesmo que fala, ó, movimentou na bolsa de valores, é obrigado a entregar a declaração. E eu percebia que tinha exatamente muito perfil de pessoas assim, que não faziam nada. Inclusive, chegava na época da declaração e falava, não é comigo. Não é comigo. Eu tenho uma renda menor do que a renda anual, eu invisto pouco, só tive prejuízo. Então, meu trabalho de base lá no início foi conscientizar os investidores de que esse R$1 é importante, através de quê? Através de depoimento de pessoas que se lascaram. Então, se você vai ali no meu Instagram... O que seriam se lascaram? Ah, boa. Eu dei um chaveirinho aí pra vocês, né, Pete. gente? Do leão. Mostra o chaveirinho aí, Deu ó, medo. pra se proteger, ó. Se proteger do leão. Ela deixa todo mundo com medo e aí depois ela te tira da malha fina. Ela é assim. Ela cria um problema que você não tem. Aí depois Não, a ela gente resolve tem, e né? te cobra. A gente não. tem. Excelente, quero ser sócio dela. O ponto é o seguinte, o que funciona no Brasil, assim, uma das leis que mais funciona a punição é se o caboclo não paga a pensão, ele vai preso. Sim, não é sim. eficiente? Então, para o investidor de bolsa, se ele não entrega a declaração, o CPF dele vai preso, não o caboclo. Mas o CPF dele vai ficar ali na situação pendente de regularização e a gente precisa do CPF para O que fazer isso me praticamente impede de tudo. fazer? Boa. Pegar empréstimo que você gosta. Eu gosto. Isso. Financiamento de carro que você gosta também. Eu financio motos, eu financiei 5 CGs. O Pete tá com um Porsche aqui que só ele tem no Brasil, na Que garagem. cor? É um amarelo. Não demorou para responder, porque eu queria saber se era verdade. Se ele respondesse Não, rápido, era era um verdade. vermelho, é um vermelho corrimento. Não. Mas diga, Senhor Jesus! corta essa parte, vai. Ah, puta que pariu, velho! Desculpa. É um tosco esse amigo meu, pelo amor de Deus. Vamos lá. Então, Diego, o que pode acontecer caso o meu CPF seja suspenso? Vamos lá. Que acontece, pelo que você está falando. Não, acontece e muito. Ano passado, a declaração, o prazo de entrega, ele foi adiado para maio, né? Até o final de maio, por conta de pandemia. Esse ano, inclusive, eu acho que não vai adiar, mas ano passado foi.
No final de junho, antes de virar julho, já começou a chuva de CPF bloqueado. Como que eu sei? Porque a pessoa, quando tá lascada, aonde que ela vai? No meu Instagram, no meu direct. Pelo amor de Deus, meu CPF foi bloqueado, né? O que eu faço agora? Eu fui transferir dinheiro da conta, não consegui. Fui tentar operar na corretora, não consegui. Tava com financiamento do apartamento que eu custei para escolher, não foi aprovado. Financiamento de carro. Funcionário público não recebe salário. Renovação de passaporte, que agora que a pandemia acabou, a galera Sim, tá correndo claro. atrás. Olha, Então, assim, tudo que você precisa do CPF vai aos poucos sendo ali travado quando o seu CPF é bloqueado. que loucura, hein, Eita, Pete? nós. Eu achei que era mais de boa. Eu É. achei que ela metia o louco pra vender o quê? Contabilidade pra rapaziada. Porque ninguém gosta de fazer contabilidade. Ninguém gosta. Você faz o seu ou você paga um contador? Não, eu tenho um contador, mais de 10 eu também, anos já. eu também. É, Eu tenho uma contadora. foi evoluindo, Ela se chama Pete. contadora da bolsa. Sim, o meu foi evoluindo, assim, tipo, a minha contadora fazia o fechamento, né, um pouco mais complexo o imposto, já invisto há um tempo, tem vários investimentos, imóveis. Então, foi ficando mais complexo, ela veio fazendo o meu imposto, aí eu emitia DARF, fazia uma coisa, 6015, DARFzinho, apurava uma coisa, outra. Explica o que é 6015, é um O código. código. Não, é quando vem aquele golpe no WhatsApp que o cara fala assim, ei, tô precisando, que ele quer clonar seu WhatsApp, ele perguntar qual que é o código. Se você for investidor de bolsa, você taca 6015, entendeu? Que aí ele não vai. Não, quem Mentira, não gente. sabe o Ele que vai é perceber. 60, quem não sabe o que é 6015 Nunca tá com ganhou problema, dinheiro. investe na bolsa. Vamos Tá com lá. problema. 6015 é o código que você tem que colocar lá na DARF, que é o documento de arrecadação da Receita Federal, né? Que você utiliza para recolher o IR só quando tem lucro. Importante falar Quando você isso. vende com lucro. Exatamente. E já bateu os prejuízos anteriores, né? Uhum. Então é quando você realmente está no game. Eu falo que a DARF ela é um atestado de vitória mesmo. Se você chegou nela, porque você já bateu todos os Se prejuízos. você chegou até aí, né, significa Você que passou no checkpoint. no checkpoint, você não ficou pelo caminho, né, Pete? Sim. Falando em checkpoint, qual a diferença entre entregar, declarar e pagar imposto de renda? Porque as pessoas Boa. elas se confundem, né? Muito. As pessoas, a hora que você fala, você investiu R$1 em bolsa, você tem que entregar a sua declaração. O cara fala, mano, eu tô devendo pra alguém. Calma, meu pequeno gafanhoto. Com vocês, contadora da bolsa. Então, gente, olha só, quem tá ouvindo, visualiza aí comigo. A gente tem uns 3 tripés aqui, né? 3, 4. Bom, é isso. É o tripé do investidor. Tripé da tributação do investidor. Então, na hora que você começa na bolsa, você tem ali a obrigação de entregar a declaração anual e isso desemboca em 3 pés, ou seja, um tripé. O que é isso? Calcular todo mês. Tem que calcular. Só comprei? Ok, atualiza a carteira, porque na hora que você for vender, você precisa saber o custo de aquisição para calcular o lucro. Sim. Não vou vender. Ok, em bens e direitos na declaração, você precisa da carteira atualizada. Vendeu, vai calcular se teve lucro, se teve prejuízo. Então, assim, movimentou, tem que calcular todo mês. Pagar DARF todo mês, se tiver, não sei se é coincidência o dedo aqui, né? Mas é pagar DARF todo mês, se tiver, né? Do tripé do investidor. Se tiver, e é todo mês. E entregar a declaração anual uma vez por ano, informando o resultado dos cálculos e a DARF já paga. Então, o momento da declaração não é um momento de desembolso, é um momento de só prestar contas. Eu tenho isso aqui. Exato. Porque a véia da Receita, eu falo que a Receita Federal é uma véia, né? Ela é idosa. Eu imagino ela assim, chata. eu quero dinheiro. É aquelas velhas do banco que te xinga e você fala, por que você tá me xingando? Ela fala, porque você tá aqui. Aí você fala, mas o que eu tô te devendo? Ela fala, você que calcule e me pague. Mas você esqueceu de uma parte. Essa velha é O olho mais... dela tá ali no seu bolso assim, deixa eu ver se tem um dinheirinho ali, ó. É que a MEC não distribui nada em vida, que quer recolher o máximo que ela quer. Ela não é desonesta, tá? Pra parte de bolsa ali, a arrecadação, não tô falando a aplicação do dinheiro, tá, gente? Aham. A arrecadação ali, ela é toda feita conforme a lei ali, inclusive restituição restitui, demora 5 anos, mas restitui, enfim. Mas ela fica ali de olho, aonde que ela pode arrecadar. E aí, na hora que ela vê um CPF numa nota de corretagem, e a véia meio caduca, assim, ela só é avarenta, né? Ela fala assim, tá rica, hein? Ah, vou ficar de olho naquele cara ali. Eu acho que adorei quando essa voz, eu Então, quando adorei eu essa ficar voz. influencer e velha, assim, porque eu já tô, né? 42. Na hora que eu tiver uns 52, mas você não 62, tem eu vou continuar. Eu acho que eu vou ficar explicando tributação, assim, pra todo mundo aqui. Mano, ela não é 100% da cabeça. Mas eu acho que passou a ideia do que é a véia da Receita. A véia da Receita. Ela acha que todos nós que temos CPF em nota de corretagem somos ricos milionários. Desses CPFs que você falou que podem até ser cancelados por erros e tudo, né? Existe alguma coisa comum entre eles? Tipo, o cara que não declarou nada, ou aquela pessoa que não pagou DARF, ou aquela pessoa que esqueceu um imóvel, ou quem errou o endereço.
Existiria, assim, uma lista de 3 errinhos que você fala, gente, esses vocês não podem cometer? Tem. O primeiro é ficar correndo atrás do rabo e não entregar a declaração e ficar esperando o CPF ser bloqueado. Abre a cabeça, já entende isso logo, tá com dúvida? Faz meio cagado, mas faz. Entrega. Tá. Tá. Entrega. O resto é por sua conta. Entrega. Tem que Tá. entregar. O CPF tá ali, a Receita está esperando a declaração. Outro ponto, lucro isento. Que é aquele mês que o total de vendas foi inferior a 20 mil, só o lucro gente de vai até ações e depois ouro é falar isento. isso, mas continua. Isso. Depois a gente detalha. Mas esse lucro isento, muita gente coloca ele no menu errado. O menu certo é rendimentos isentos e não tributáveis. E a galera coloca no menu renda variável. E lá tudo é tributado. E aí depois Caramba, chega hein? uma DARF. E eu acho que um outro erro, e esse aí é de lascar. Porque a pessoa, ela calculou todo mês, ela tá fazendo o tripé do investidor ali, assim, certinho, tá seguindo os meus conteúdos, tá tirando dúvida no meu direct, tá fazendo tudo certo, tá sentindo, tá olhando todas as análises ali do pitch, tá seguindo seu canal, tá fazendo isso tudo certo, tá lá um Caxias. E aí, na hora que chega na declaração, ele já pagou todas as DARFs, na última linha de cada mês do menu renda variável, então, seja, 12 meses, a última linha é imposto pago. E é uma linha que você tem que digitar. Ou você já pagou essa DARF, talvez você tenha acesso ao ICAC, já viu que a Receita recebeu. Ah, por que carga d'água você tem que lá inserir aquele valor de igual novo? o Mezenga, sua desgraçada. E assim, a Receita muito bem poderia importar esse dado, porque ela tem essa Sim, informação. Mas como ela não se importa, ela não importa. Ela só quer você errando, né? É uma isso. desgraçada. Ela tá ali, assim, ó, deixa eu ver o que eu posso dificultar. Aham. Entendeu? Não que ela, Ela bate quer que você- passar a perna. Ela ela joga quer a que casca você- de banana. E você que atravessa a rua para escorregar naquela casca de Exato. banana. Ó, prejuízo de ano anterior acumulado. Você Você importa que a declaração tem que- do ano é. anterior, vem um monte de dado. O prejuízo acumulado não vem por que será. Ela não quer que você saiba que você pode abater, aí você pagar menos imposto. Ela é uma Exato. danadona, essa véia Danadona. dos infernos. Veia O que é ECAC que você falou? Boa. ECAC é um ambiente ali dentro do site da Receita que você acessa pelo GovBR, se você tem uma certificação prata, enfim, umas questões técnicas ali, mas é o site da Receita que se você coloca o recibo da declaração do ano anterior e do ano anterior ao anterior, você consegue criar uma senha, uma chave de acesso e por ali você acessa as declarações que você já enviou, tem ali, se você está com alguma pendência, as DARFs que você pagou e algumas outras coisas ali. Então, é como se fosse um portal que a Receita disponibiliza para o contribuinte para você fazer algumas consultas, inclusive preencher o carnê-leão, caso você invista lá fora. Então, tem outras cocitas ali dentro que vão ajudar o investidor. Foda, né? É que é muita coisa pro cidadão comum. É detalhe. E a Já- Receita você acha que já no fim teria das contas, condição de melhorar. porque ela é uma educadora, Aham. certo? Mas se eu fosse um educador no lugar dela, eu ia Ai, falar, meu mano, Deus. contrata o meu serviço, eu vou embora desse podcast. Por quê? Porque eu gosto de dinheiro. Mas olha Mas só, ela- vamos falar de negócios, Vamos então, falar rapidinho. de business, vai. Vamos falar de... Já que esse podcast está como primeiro na categoria negócios... E vai Oh, continuar. yeah, motherfucker! E vai Ah! continuar, e vai continuar. Maravilhoso. Gente, que honra estar aqui. Obrigada pelo convite. Tamo hein? junto. Não, com mas vocês com merecem. apenas 3 episódios, 4 episódios. Por Olha aí, isso. por aí. Já estamos bombando. Poxa vida, entrei justo com o episódio Graças imposto ao de engajamento renda. do Charles. Obrigado, Ah, Charles. não, senhor, não, senhor. Sim, senhor. Mas vamos falar de negócio, vamos lá. Eu acho que é o seguinte, as pessoas elas têm que ir desenvolvendo a inteligência aos poucos, né? Para ir crescendo na vida, prosperando na vida. E a parte tributária, quando você está investindo, você entender o mínimo dela é importante. Até para quando você for terceirizar, se você receber uma DARF, teve prejuízo day trade, de swing, você saber ali o que as pessoas estão fazendo para você. Você fazer um mini olhar ali, uma mini conferida. E acontece é que a pessoa que está ali, está prosperando, pode ser que no início ela ainda não vai estar no status já vou terceirizar, porque é burocracia. Só que todo mundo que prospera, chega a algum momento da vida, vai terceirizar todas as Sim. burocracias. Uhum. Você não terceiriza marido, você não terceiriza filho, mas burocracia, apesar que marido e filho tem hora que é burocracia, né? Mas tirando essa parte, as outras... Não faz o menor sentido eu, por exemplo, fazer minha declaração, fazer toda a minha parte Não, de imposto e tudo Porque ser homem hora custa Ah, muito. Né? exato. Você já Exatamente. sabe quanto o seu tempo vale. Então, pensando em negócios, vamos falar primeiro da parte humana. Pensando na parte humana, porque eu recebo no meu direct, Deus abençoe você, sua família e seu time. Na hora que a gente responde uma dúvida de tributação. Uma baita de uma satisfação. Tô matando uma dúvida de tributação, É o cara tá maravilhoso. evocando Aham. Deus para me abençoar a minha família e o meu time, né? Quer que eu te dê uma benção daqui?
Não, porque a minha franja vai atrapalhar, mas você Vai sabe ficar frisada, que... né? Você Vai sabe ficar que... frisada. Eu até gosto dessas brincadeiras, assim. É porque ele não me conhece, né? Mas a franja não, né? Vamos Não, manter não. a pose aqui, porque tem câmera, Manteremos. não é só voz. Não tem jeito. Então, eu acho que o ponto é esse. Vai chegar algum momento que essa pessoa vai terceirizar. E eu ajudei ela naquele caminho. Então, a tendência dela de contratar o meu serviço, a minha contabilidade, vai ser maior. E fora a familiaridade, a confiança que ela pega ali, Sim. né? A eloquência que eu vou falar, que eu vou explicar as coisas. Então, a primeira pessoa que vai vir na mente dela sou eu. Então, eu faço o meu negócio crescer, ainda ajudo gratuitamente as pessoas, ainda recebo bênção para mim e minha família. Não tem coisa Sim, melhor? coisa Não tem. maravilhosa. Eu recebi aqui 5 perguntas que a galera Ô, tinha louco. enviado em relação a impostos, né? Que essa a gente não pode deixar de fazer. Então a gente vai fazendo aos pouquinhos aqui, porque são coisas importantíssimas. Quem perder isso aqui é louco. É louco. Louco. Quem perder isso aqui é louco. A primeira pergunta. Eu preciso declarar criptoativos? O que acontece se eu não declarar, já que o governo não tem acesso à blockchain? Então, o cara está perguntando o seguinte aqui. Eu preciso declarar? Porque se eu não declarar, o governo não vai nunca saber. O que a gente pode falar para este investidor? Vamos lá. Como é que fica a cosmovisão ali de quem investe em criptomoeda? Como não tem uma regulamentação ali explícita, né? E a Receita Federal não vai ter acesso ali às exchanges, né? E tudo. O pessoal começa a falar, mas vou declarar, ela não vai pegar. Agora, a gente tem pistas muito claras de como que vai funcionar essa fiscalização em breve. No IRPF 2021, que foi a declaração do ano passado, a Receita Federal foi o primeiro órgão público a colocar 3 códigos específicos em bens e direitos. XRP, inclusive, é uma cripto. Sim, 3. E um deles era esse, para colocar ali as criptos que você virou o ano. Este ano, no IRPF 22, ela não se conteve só com 3, ela colocou mais 2. Então, na hora que você coloca lá o grupo criptomoeda, que é até um campo novo na declaração, ele te abre 5 opções de criptomoeda. Então, ali você vai ter Bitcoin, você vai ter Ethereum, você vai ter NFT, tem mais uma outra e vai ter outros. Então, isso é um indício muito forte de que a Receita ela já está fazendo ali uma sistematização para fiscalizar de forma eficiente o investidor de Ou criptomoeda. seja, ela está de olho. Ela já está montando ali o exército dela. Essa véia é contra uma a gente. desgraçada, É, hein, mano? antes- Ela tá vendo dinheiro. Aonde tem dinheiro circulando, ela, tem dinheiro ali. Antes de eu passar Safada. para a próxima pergunta, a gente podia continuar nessa, que é a seguinte. Vamos imaginar aqui que o cara investiu, então, teve um lucro de 100 mil, não declarou, um lucro até numa corretora brasileira e ele não declarou, a Receita tem acesso. O que acontece se ele for pego pela Receita 2, 3 anos depois e ela descobriu que ele deveria ter pago, por exemplo, 100 mil reais? Tem uma multa em cima disso? É só ele avisar agora? Não, então tá, já que pegou, vou pagar alguma coisa. O que acontece assim se a Receita te pega? Prisão, você vai aparecer no ratinho, o que O acontece? que acontece? Tá, vamos lá. Se for em relação à bolsa de valores, né? Uhum. Ela vai te mandar uma notificação. Que E essa medo, hein? notificação, muitas vezes, já vem com uma DARF já preenchida, já com juros e já com multa. Não Aí vale... pagou isso, morreu. Não, calma. Meu Só que Deus. da onde que ela tirou essa DARF? Vou voltar com a expressão do sovaco dela. Porque Ah. ela não tem acesso aos seus custos de aquisição, ela não tem acesso a todos os valores, então ela arbitra um valor qualquer e fala, vai que cola. Você já viu isso? Já vi várias E vezes. o valor foi muito maior do que a pessoa deveria ter pago se ela DARF tivesse... de 1 milhão e a pessoa tava com prejuízo, porque ela tradou tanto, Capite. ela só viu os gains, Meu Deus. O Pete até tossiu aqui. E deixou os loss... Esqueceu? O loss ela não vê. Ela só vê o gain através do IRRF de 1% na nota. Então, ela achou que o cara tava rico, milionário, né? Como ela quer ver. E aí, chegou a DARF de 1 milhão, o cara me chamou, né? A pessoa... Normalmente, essas pessoas que são fiscalizadas, elas chegam até a mim e falam, pelo amor de Deus, me ajuda, porque quem é meu cliente já não é vem com- fiscalizado, né? sim. Mas vem a pessoa com um problema. E aí, a primeira coisa que eu falo, não paga. Ele fala, opa, gostei dessa contadora. Não paga, opa! É, o primeiro contador que fala pra eu não pagar. Eu falei, não paga. Talvez Contador assim. é todo bundão, né? Por isso que eu gosto de você. Você chama na chincha. O ponto é, aquilo não é devido. Não paga, vamos Aham. apurar tudo pra trás, vamos chegar no valor real. E muitas vezes é prejuízo. E a pessoa desesperada, às vezes, paga. E aí, o que você faz? Retifica a declaração com prejuízo, entrega, e aí sabe o que a véia faz? Tá bom.
Exatamente. Tá bom, Ela meu filho. simplesmente tira a Ou notificação seja, e era pro abate cara a pagar 1 DARF. milhão, o cara pagou, por exemplo, 5 mil, se Não, foi ele os não 5 pagou mil Não nada, paga devia. nada, porque ele ele tava tinha no prejuízo. Não, no caso de um cara que devia, efetivamente. Ah, sim. Pode ser. O cara que devia, às vezes Aham. era 5 mil, ele vai pagar com juros e multa, mas é os juros de multa normal por atraso de DARF ali, sabe? Então tem solução, Tem caso a solução. pessoa... Mas o ideal é que ela faça todo mês, certinho e É uma tal. solução que custa caro, porque você receber uma notificação da Receita vai te tomar algumas noites de sono, alguns fios de Não, cabelo. na hora, só de você, antes de você abrir, né, você já... Imagina uma o porteiro tristeza. te entrega assim, você Cara, olha uma pra carta assim, Receita Federal. Caramba, É, sinistro. Eu mudaria de endereço. é. Eu tava assistindo um podcast do Bruno Perini e ele falou que para pessoa jurídica, né, porque aqui é todo mundo empresário, no mundo, em média, dedica-se 100 horas por ano para se fazer a declaração. E no Brasil, uma empresa média demora 1.000 horas. E para quem é PJ, não tem como fugir, né? Tem que ter um contador, tem que ter ou até às vezes um squad ali de contabilidade, né? Não tem como fugir. Sim, vamos lá. Olha, a tributação de investidor pessoa física, ele mesmo pode fazer o cálculo, ele mesmo pode fazer a declaração. É tranquilo, eu ensino isso gratuito, tem um monte de e-book gratuito, tem as Estamos facilidades fazendo que eu te falei. Estamos fazendo um novo. Eu e contadora. Estamos fazendo um e-book gratuito novo, é Oh, verdade. Oh, yeah. Oh, yeah. Não, como é que você fala? Oh, eu fiz assim, você fez assim. Peraí, como é que Eu faço coisas Do rock, que não do faz rock. sentido nenhum. Mas assim, a única coisa que tá estranha no e-book é a nossa foto, porque o resto tá tudo lindo, né? Não, de resto é muito maravilhoso. Muito sim. bom. Sim. Então, o contribuinte pessoa física, ele mesmo pode fazer, inclusive se ele terceirizar para alguém, é bom que ele confira, porque se der problema, é o CPF dele que tem problema, e não essa pessoa que ele terceirizou. Inclusive, a pré-preenchida da Receita, a declaração pré-preenchida, tá cheia de erro. Calma que é a a segunda próxima? pergunta. Segura, Foram 5 perguntas. segura. Pode falar, era sobre isso, a Não, mas declaração peraí, pré-preenchida. vamos só no PJ. Agora, o PJ é impossível mesmo, o PJ precisa de um CRC ali atrás, assinando o balanço, né? Mas eu acho que o ponto importante CRC é um registro de contador. Exatamente, é o registro de contador, igual o CRM, o seu é qual de economista? Corecon, a gente tá. Corecon. É, Corecon, não é CR, não? CR Não, alguma coisa? Corecon. Conselho Regional de Economia. Isso. Entendi. CRE. Corecon. Corecon. Eu acho que tem um apelido para isso, mas beleza. Eu acho que o ponto principal aqui é o tempo que eu gasto explicando burocracia e tributação, essa força da natureza que eu sinto dentro de mim para fazer as coisas acontecerem. Você imagina se eu pego essa energia. Pô, a gente estava conversando aqui no back, na hora que eu pego alguma coisa para fazer no Você tava conversando no background. back, velho. Ô, Monark, menos. Menos, né? Aham. A gente estava conversando. Se eu pego isso para fazer algum trabalho que vai gerar um impacto direto, uma transformação direta, uma coisa. Não, eu estou resolvendo burocracia. Agora sim, eu tenho a humildade de entender que existe uma dor para isso. Tenho também a expertise de ver que se tem uma dor no mercado, eu posso criar um negócio para isso, mas é um Sim. desperdício, vai. Eu queria matar a contadora da Bolsa, não a Alice Porto. Mas eu acho a contadora da Bolsa, ela deveria ser desnecessária, porque eu estou explicando burocracia. E as empresas, a mesma coisa. Muitas vezes a empresa, ela aloca um valor enorme ali referente ao faturamento dela. É um percentual de custo que é relevante, que ela poderia... tempo, gente, tudo, né? espaço. Tudo. Ela poderia, sei lá, diminuir o produto com esse custo que ela gasta com isso para ter ali o squad ou terceirizar a contabilidade. Então, realmente, é complicado. O Brasil, nesse ponto, ele tá arrancando, sabe? Jogando a casca de banana, não deixa a gente evoluir. É não porque deixa. fora do Brasil, pelo que eu entendo, você sempre paga o imposto sobre um valor adicionado e você chega numa alíquota que é meio que geral, né? Aqui no Brasil, cada tipo de produto tem uma alíquota diferente, tem 3 esferas, que é federal, estadual e municipal. Vira uma muito grande de rolo. uma É muito esbórnia. rolo. É muito detalhe, e aí a gente perde energia nos detalhes. Essa energia podia estar sendo direcionada para outras coisas. Esse é o Tipo ponto. inovação, tipo outras Claro, coisas. inovação, soluções reais ali, e não solução para a burocracia, né? É difícil isso. Vamos lá, segunda pergunta aqui. Tem a ver com o sistema, como vai afetar a declaração e tal. Então, o que eu entendi? Que a pessoa quer saber é exatamente isso. A declaração, por exemplo, vem pré-preenchida, né? Ela está evoluindo. Você acredita que essa evolução tecnológica vai ajudar o investidor e vai ajudar quem faz a declaração? Você acredita que em 2, 3 anos seja possível eu receber uma declaração da Receita com o total ali a pagar
500 mil, 325. Eu pago isso, ou a pagar R$ 600, eu vou pagar aquilo e vou me livrar. Você acha que vai caminhar para isso ou não? Olha, tem de 10 a 12, quase 13 anos que eu escuto no ambiente, não só contábil, mas em outros ambientes também, de que a Receita está criando o maior computador do mundo para processar e cruzar tudo e já entregar isso pronto. Então tem mais de uma década que essa história, que para mim agora é um mito, né? Porque passou 10 anos, não resolveu, é um mito, né? Mas pode ser que um dia ela faça. Mas assim, eu acho que a gente tem que confiar muito nas pistas, né? Então, a pré-preenchida, por exemplo, ela continua insegura. Você importa os dados e, por exemplo, rendimento de fundos de investimento imobiliário. Tem tributação? Não tem. Não. Eles estão colocando no menu errado na hora que você preenche. Então, ou seja, é você absurdo. tem... Juro. É absurdo. Então Aí tá você vindo tem que ir lá, errado. está vindo errado. Eu já escutei isso. Tá É difícil errada. acreditar, E né? tem uma coisa que é a seguinte: é muito mais fácil você começar uma coisa do zero do que corrigir quando tem muitos erros. Então, às vezes, a pessoa que está ouvindo aqui fala: não, corrigir é melhor. Mas o corrigir, ele tem um estado emocional do corrigir ali que te atrapalha, que é o seguinte: você afrouxa a atenção. Porque o negócio já está pré-preenchido ali. Claro, pô. E o maior índice de fiscalização vem por falta de atenção no preenchimento. Então, você recebe o negócio. É da Receita. Você já fala, é a Receita Pô, vou que está me confiar. mandando. Vou Vou confiar. confiar. E aí você abaixa a atenção, não confia direito, manda errado, ela te fiscaliza e você fala, mas foi você que me informou. Não interessa, você Não não importa. conferiu. Eu você tinha não aberto conferiu. esse meme aqui. ó. Exatamente, esse meme é muito bom. Esse meme é muito bom. Receita Federal versus o brasileiro. Você me deve dinheiro, pague seu imposto. Fala quanto eu devo que eu te pago. Quem tem que calcular quanto você me deve é você. E se eu errar, caralho, tem que pagar o quanto que eu quiser. Se errar, vai pra cadeia, então a gente vê o quanto você deve. Então fala quanto que eu pago. É Exatamente. isso, cara. É isso. Que desgraça. É. Acho que pode colocar esse meme aqui. Tá sendo gravada essa transmissão que tá sendo gravada, que eu não sei como chama, acho que é uma gravação. E eu acho que pode colocar na cara dela. Isso daqui. Pode colocar. Porque Show. é graças a isso que você tem bastante cliente, né? Olha, mas Você como eu torce te pra ser falei, ineficiente, pra você ficar rica pra sempre. Nossa, chegou num ponto principal. Ah. Vamos lá. Já viu cidade que tem ali um projeto de construção de metrô e que nunca vai pra frente e fica acordando aqueles coitados 4 horas da manhã pra ficar 2 horas no ônibus pra ir trabalhar e o projeto de metrô não sai porque existe ali uma máfia dos ônibus que não Que não permite. Aham. E olha a quantidade de pessoas que estão perdendo qualidade de vida ali, tempo de Um vida, horas de fingimento vida. infinito. né? Exato. Essas pessoas não vão pro céu, elas vão pro inferno. Eu quero ir pro céu, meu querido. Então, aquilo que acontecer, que vier para ajudar uma massa geral, mesmo que eu seja prejudicada, não importa eu. Se eu estou ajudando uma massa, uma hora Você esse que se retorno lasque vem. pelo bem coletivo. Eu me né? reinvento. Eu virei empresário, eu sou empresário, eu nasci de uma família de empresário, eu me adoro, reinvento. eu adoro. Né? Então, assim, se a Receita falar, vou reter na fonte, eu sou a primeira a aparecer lá com a plaquinha, vamos reter na fonte. Você quer ajuda? Como que eu ajudo? Isso seria um negócio bacana para ações e fundos imobiliários, por exemplo, né? Se na É venda, fácil. por exemplo, a corretora, imagina, Pete, a gente vende lá, eu comprei R$ 100 uma cota de um fundo imobiliário, vendi ela por 120, a Receita entende que teve um ganho de 20, E me ela sabe tributa- porque tem o dedo duro, tem o né? dedo duro. Quando você compra. isso me tributa, resolveria, né? Resolveria. Mercado à Você já vista escutou falar e nisso? FIIs. Se existe a possibilidade ou se... Por que isso não acontece? Eu já escutei né? tanta coisa e nada vinga, que agora eu tenho até vergonha de falar que eu escutei alguma coisa que as pessoas acham que eu tô mentindo, entendeu? Porque não vinga, de repente desaparece, assim. Aparece uma iniciativa e, puf, simplesmente desaparece, parece que ninguém ouviu falar. Um peido no vento. É quase isso. É isso, na verdade. Que loucura. Terceira pergunta aqui, Olá. muito interessante. Quem Sabatina. Como que eu faço para declarar as minhas ações no exterior e qual a cotação preciso pegar? E a cotação já entendi, a pessoa quer saber se é da aquisição ou se é a cotação naquele momento, né? Então, ações no exterior, aí a gente pode até ampliar isso. Ações no exterior, precisa declarar? Ações no exterior, você declara com aquisição ou valor no momento? E tem uma pegadinha aqui, ações e outros investimentos no exterior. Tem algum esqueminha para isenção? Dá para fazer alguma coisa? Como é que é? Vamos lá. Quem investe diretamente nos Estados Unidos em stocks, REITs ou Sim. ETFs, né? Tipo por uma Avenue da vida. Exatamente. Quem está fazendo esse tipo de investimento, né, para diversificar Tem que ali a declarar. carteira, tem que declarar do mesmo jeito. Eita. E o que vai acontecer é praticamente os mesmos tópicos da tributação do Brasil, porém com parâmetros diferentes, né?
com Alíquotas. markups diferentes ali. Então, por exemplo, isenção no Brasil é 20 mil, nos Estados Unidos é 35 mil reais. No Brasil pode compensar prejuízo, seguindo a regra de swing com swing, day trade com day trade, FIIs e Fiagro só com FIIs e Fiagro. Não Lá misturem fora- as surubetas. Não pode. pode. Eu tenho o bonecão do poço aqui que explica, né? Uhum. Acho que você não pegou essa Não analogia peguei ainda. essa analogia. Nossa, essa aí. Nossa, eu preciso que você faça essa analogia, porque você vai ser uma das pessoas que vai mais incorporar esse personagem aí que eu criei. Boneco de posto, surubeiro. Bonecão do poço. Você nunca mais vai abastecer o seu carro da mesma forma. Você vai entender tudo de compensação de prejuízo, alíquota, depois eu te explico. Meu Deus. Então vamos lá. Nos Estados Unidos você não pode compensar prejuízo. Aqui no Brasil as alíquotas são 15 swing, 20 day trade, 20 FIIs e Fiagro. Nos Estados Unidos é tudo 15%, seja stocks, REITs ou ETFs. Tem outra coisa. A isenção de 20 no Brasil vale só para ações e ouro. Nos Estados Unidos vale para stocks, REITs e ETFs. Então você vai falando assim, ó, quanto que é a tributação aqui, quanto que é a tributação aqui, quanto que é a isenção aqui. Tá, eu acho que você tem que olhar todos esses pontos para você entender. E a questão do como que declara, né? Você entendeu que ele está falando se seria pela cotação ao custo de aquisição. Eu entendi que talvez ele quer saber qual que é o dólar da conversão, qual que é a data Já do fala dólar, os dois, né? então. Já fala os dois. Vamos né? falar, já vai os dois, né? Sim. Sempre o custo de aquisição, tanto no Brasil quanto para quem investe lá fora. Pelo dólar que ele comprou naquele dia? Este é o ponto. Na data que ele faz a compra, você entende que está saindo o dólar da conta corrente dele. Então, é como se ele estivesse vendendo o dólar, está saindo o dólar. Então, ele faz a conversão pela cotação do dólar de venda. Então, toda vez que ele compra, é o dólar de venda. Toda vez que ele vende, é o dólar de compra, na data que ele fez aquela movimentação. Não é o dólar pra ele, é o fechamento do dólar daquele dia? É o fechamento do dólar daquele dia. Que putaria. Então, você tem Com que o olhar a tempo, a pessoa vai tabelinha. Bom, vai estar Aprendendo. todo mundo fazendo errado. Não, e Coisa dividendos lá de fora também, que você tem que informar aqui, né? E que não é direto na declaração. Dá até para fazer pela declaração, mas aí eu acho que a margem de erro é muito Você pode até grande. aproveitar, talvez, e falar sobre carnê-leão também. Nossa. Boa, que é esse. Que ninguém sabe. Depois o que eu que bebo, ninguém entende por quê. É. Vamos lá. Carnê-leão. Aqui não, Leão. Você É. tá sabendo meu novo bordão? Não. Aqui não, Leão. Mas você meteu o Daniel San aqui. Você Ai, mas é fez gostoso fazer isso, assim, fazer a declaração. Já fez aqui não, Leão. Então é isso. O carnê-leão. Ela não é 100% da cabeça. É O por isso que ela Carnê- precisa vir aqui mais vezes. O carnê-leão é o seguinte. Quem vai usar o carnê-leão que é investidor? Qual tipo de movimentação que ele fez para necessitar do carnê-leão? Quem tem BDRs, ou seja, a BDR é negociada na Bolsa Brasileira. Porém, dependendo ali do BDR que você tem, você vai receber dividendos e sempre vai ser da Gringolândia, porque o BDR é um muitos ativo. BDRs pagam hoje em dia. Sim, muitos BDRs pagam. Então, esse dividendos que você recebe de BDR, você precisa do carnê-leão, porque é um valor que está vindo de fora, e valor de fora no carnê-leão ali, você vai colocar todo mês, e você tem ali um teto que você não vai pagar imposto. Às vezes você tem outras rendas que precisam de carnê-leão. Então, eu falo carnê-leão, carnê-leão, carnê-leão. Não inventa de lançar direto na declaração, não, porque se ele tiver outras rendas, ele pode ultrapassar esse teto de 1.900, aí ele vai ter que recolher DARF. 1.900 o quê? Também não sei. Eu não conto centavos. Ah. Muito chique. Eu não conto Ah. centavos. É igual a multa da declaração, 164 alguma coisa, 165 alguma coisa. Nunca lembro o valor com centavos. Ah. E aí, na hora que ele vai preencher esse carnê-leão, ele vai pôr os dividendos de BDR e também os dividendos dos ativos dos Estados Unidos. Porém, dos ativos lá de fora, ele tem que fazer a conversão. E essa conversão não é pela data que estava a cotação do dólar do dia que ele recebeu, mas sim pela data do último dia útil da quinzena anterior. Último dia. Nossa. Mano, Último eu acho dia que a útil gente da vai ser quinzena bem anterior. preso. Você tá com a impressão que você Não, vai... mas olha só, vai eu vou ficar fácil chegar... agora. Quando eu for Calma. embarcar no próximo voo, meu próximo voo internacional, eu vou falar, jovens, eu não sei o que eu fiz de errado, vocês que me prendam, foda-se. Olha, calma. Olha pra Eu mim. não tô calmo. Olha não tô direto calmo. nos meus olhos aqui. Se Eu o tô Pete muito entender, chate- você vai entender. Olha nos meus olhos. Eu sou o benchmark de burro. Vai, se eu Se ele entender... entender, qualquer um vai Sim, entender. vai, Olha bem vamos nos lá. meus olhos aqui Vai. agora. Todos os dividendos de setembro você vai somar. Tá. Isso é um facilitador. Você não precisa separar por empresa. Já ajuda. Já começou a ajuda. facilitar. Somou. Colocou aquele bolão. Nossa, eu recebi esse tanto em dólar, né? Só que no carnê-leão e declaração, você sempre tem que colocar em reais. Então, você vai pegar aquele valor e vai falar assim, tá, foi de setembro? Então, vou lá em 15 de agosto e vou olhar a cotação do dólar. Não, 15 de agosto não foi dia útil. Vai em 14. 14 não foi dia útil.
Vai em 13, entendeu? Então, último dia útil da quinzena anterior. Fica difícil na hora que fala assim, mas na hora que você pensa, tá, pega o bolo do mês, olha pro dia 15 do mês anterior. Se for Pronto, útil, você é isso. retrocede. É isso. Tá. Esse é meu papel. Pegar essa frase bonita e colocar na cabeça a pessoa entender. É uma frase horrorosa, Não é mas bonita, você deixa exatamente, menos é horrorosa. complicado. Mais uma aqui. Pergunta como aumentar a restituição. E aí depois, quais as diferenças entre day trade e swing trade na declaração do imposto? Boa. Restituição primeiro, então. Restituição primeiro. Olha, a bolsa, os resultados de bolsa na declaração, eles não vão fazer você pagar mais imposto e nem você ser restituído de nada a mais. Existe só uma exceçãozinha, que é IRRF acumulado até dezembro. Caso você não tenha tido DARF, não abateu, você pode pegar aquele valorzinho acumulado de dezembro, vai no menu Imposto Pago Retido, coloca ali e já vem o valor somando na restituição. IRRF é o dedo duro. É o Fifi Fofoquinha, o dedo duro, isso mesmo. Fifi fofoquinha. Não é legal? Fala Fifi Fofoquinha. Come farofa e fala, Fifi Fofoquinha. Eu já tomei uns 2 whisky, tá? Eu tô com dificuldade Próxima de vez que você comer dicção. farofa, grava um stories pra mim e fala Fifi Fofoquinha. Tá. Então, Mas nunca vai ser um valor relevante, a não ser que você seja o Bars. exatamente, exatamente. Então, assim, por isso que eu falo que é uma exceção, assim. Porque o ponto principal é resultados de bolsa, seja de venda, seja de compra, seja de proventos, entram na declaração anual para você limpar a lente da receita que está te vendo ali como rico milionário, para ela enxergar real qual é o seu patrimônio e não vai alterar em nada o seu IR é restituir ou IR é pagar, exceto aquela miserinha ali do IRRF de dezembro. E normalmente é um valor muito pequeno. Então, esse foi o ponto 1, que é restituição. A pergunta 2 foi? Day trade e swing trade na declaração do imposto de renda. Boa. Olha, eu vou retroagir um pouquinho a pergunta dela aqui, o vontade. raciocínio, porque eu acho que, na verdade, ela, né? Tô falando que ela pode ser ele, né? Não sei, ela ou ele, né? Ela, Qual foi você? ela chama Boris. Vai. Então tá bom. O ponto é, no cálculo, né, na primeira etapa do tripé do investidor, ali você tem que fazer o cálculo separado de swing trade e day trade, porque são alíquotas separadas, a compensação do prejuízo é separada, então você já vai estar com esse resultado separado mês a mês para a declaração. E no menu renda variável da declaração, que inclusive é um menu muito bonito, vocês podem me chamar de louca, mas é intuitivo, apesar dele ter 28 linhas, Sim. 17 para você preencher e 11 são fórmulas, eu contei isso esses dias, para cada mês, né? São 12 meses. Mas nem todas as linhas você vai preencher, porque ali ele está contemplando todos os mercados. Então, tem ali opções, termo, mercado futuro dólar, mercado futuro índice. Às vezes, você nem opera isso tudo, né? Então, você só passa o olho nessas linhas e tem 2 colunas. Uma de operações comuns e uma de day trade. A de operações comuns bem que podia chamar swing trade, né? Que é o que a gente Sim, Sim. como tem. conhece. Como a gente conhece, mas Aqui tudo a bem. gente é swingueiro. Não. Fale por você, querido. Vocês não sabem. O que foi, Charles? Ah. Cospe aí. Bebendo água. Ele foi rir, quase que a água... Charlão Chafariz. Vai, garoto. Então, vamos lá. Nesse menu que eu falo, que é um menu realmente admirável, porque é um menu que ele já te dá clareza de como É que intuitivo. você coloca. É intuitivo, Uhum. esse é o ponto. Aquilo que é intuitivo, né, fica mais atrativo. Então, ele tem uma coluna swing trade e day trade. Então, a atenção que a pessoa tem que ter para declarar o day trade é colocar na coluna certa e na linha de qual mercado que ele operou. Se é dólar, se é índice. Exatamente. Então, ela observa o mercado pelas linhas e, na hora de inserir o valor, ela vai na coluna do day trade. E ali o próprio programa já aplica 15%, aí você confere com o seu cálculo, o próprio programa já soma os 2 IRs, que aí depois unifica. Imagina um estilingue, um formato Ô, de louco. estilingue, onde que uma parte é swing trade e outra day trade, depois eles unificam lá embaixo. Um Y. Pode ser um Y, mas um estilingue é mais legal imaginar, é um não? Y. Um estilingue. Mas estilingue, na hora que você imagina, você já não lembra de você matando os passarinhos aí? Não, eu lembro. Eu acho Sou mais mais legal da falar galera estilingue. do Airsoft. Já sou um pouco mais moderno. Ah, meu Deus. Você nunca matou passarinho com estilingue? Você já matou passarinho com Não. estilingue? Isso Gente, não é possível. ESG, pessoal. Não pode Não. matar não matem pássaros. Eu fui cancelado pelo YouTube. Tá, mas quem disse que eu consegui? Eu tentava, né, gente? Você era ruim de mira, É lógico, entendi. é Excelente. lógico. Ela jamais mataria um pássaro. Eu vou continuar no estilingue, tá? Eu não vou falar do Y. Tá, Você continua ali no estilingue, na hora que ele unifica, ele mesmo já junta os 2 IRs devidos de swing day Aham. trade. Então, ou seja, ali mesmo já indica que é uma única DARF.
É por mês, né? Eu É lembro por que tem uma mês. abinha ali, eu lembro desse bagulho. Exatamente. Então já indica que é uma única DARF por mês. Já pega o IRRF de swing numa linha, pega o IRRF de day trade de outra. Então, ou seja, outra coisa que você já intui. IRRF de swing ou day trade não importa a natureza. Eu posso abater na DARF. Você não precisa saber se é de swing ou day trade. Você precisa saber para preencher a linha. Ah, você me falou dos erros mais comuns. Segura esse babado Nossa aqui senhora. agora. Ok. Alice Porto. Agora! Vai. Gente, teve uma fiscalização ano passado que eu fiquei, assim, impressionada. A Receita estava batendo centavos de preenchimento da linha IRRF. Se você preenchia centavos Caramba. diferente, Ainda bem que eu mudei Ela de tava- endereço. mandando e notificando um monte de gente. Tá, Eu mas- até custei para entender a notificação, porque eu não acreditei. Na hora que as pessoas estavam chegando e mostrando a notificação, eu falei, não é possível. E IRRF, porque a própria corretora já te dá Aham. redondinho ali também, né? Mas aconteceu que algumas corretoras ali deu uma diferença, alguma coisa, e o investidor até preencheu no mesmo valor. Alguns deles preencheram errado, realmente, e aí foram fiscalizados. Outros preencheram ali o valor do informe. E a Receita foi fiscalizar centavos. Olha que loucura, que ineficiência, né? De quem? Da Receita. Caramba, não, Poxa, ela podia e ela é fiscalizar. muito eficiente para algumas coisas, né? É, Pra quando outras, ela- se é o uma Estado efi- fosse eficiente... É uma eficiência seletiva, não é, Charles? Cara, se o Estado fosse eficiente para tudo, como a Receita é, a gente tava feito, né? Ia ter remédio em postinho de saúde, ia ter tudo. O problema é que não é bem assim, né? Mas por que que a Receita não pegou essa energia e simplesmente passou a importar prejuízo do ano anterior? Passou a importar DARF? Por que que ela não fez coisas para facilitar ali e resolveu fiscalizar centavos? Ou seja, ela quase não vai conseguir arrecadação com isso, né? E ao invés de usar essa energia para poder fazer um facilitador ali de coisas que podem ser melhoradas no programa. É isso que eu fiquei Ô, Pete, encafifada. eu tenho uma pergunta para você, Pete. Vem, danado. A Ui. pergunta é a seguinte. Vem. Aí a gente vai ter o auxílio dela agora. Tá. Você utiliza... Ela é minha contadora oficial, tá? Ótimo. Receita. Você utiliza os 20 mil reais Já que você utilizei. tem direito Sim. mensalmente Sim. para fazer as suas tento, eu operações tento em utilizar. ações? Eu tento utilizar. Eu comprei VEG muito barato há 3 ou 4 anos atrás. E eu fui descascando o VEG sempre dentro daquele limite. Porque tava dentro do limite, não é porque eu sou Aham. endinheirado pra um caralho. Mas eu sempre tentei entrar nesse limite porque eu acho que a gente se ferra tanto em termos de imposto. Que a hora que você pode tentar arrancar alguma brechinha ali, Uhum. e essa eu acho que é a única brecha, né, que a nossa Constituição deixa se arrancar, eu tento arrancar. Mas é mais por um controle de risco mesmo, então eu associo controle de risco com empresas que eu acertei na veia e que eu quero controlar risco, eu tento vender 18 mil e alguma coisa. Ele tá certo? Eu acho muito interessante porque essa porque brecha. você é bilionário. Não, mas já fez sentido lá atrás, pra mim também. Então, Nossa, aí mano. que tá o ponto. Ela é tipo, Eu fui chamado muito de pobre aqui, velho. não, Juninho, né? Não, já fez... Não, olha só. Já fez sentido. Quem Você não, ainda tá no início da jornada. quem não Juninho. utiliza a isenção É tá louco. fazendo uma baita besteira. É que porque- hoje você não consegue mais. Posso fazer né? um Não consigo contraponto mais. aqui? Claro, deve. Vamos lá. É que Vou tem fazer um, um um contraponto. bilionário Deve, e um... deve. Não, é interessante que tem dois perfis diferentes, mas eu vou falar da audiência em geral. Igual eu te falei assim, utiliza o Carneleão, utiliza o Carneleão. Aí tem como ser direto na declaração? Tá, tem, mas vai pelo Carneleão porque eu já sei onde que o pessoal erra. Essa questão da isenção dos 20 mil, teve uma época que era um dos vídeos que eu mais tinha visualização na hora que eu colocava esse título lá, né? Colocava no SEO lá, aproveite a isenção dos 20 mil e tal. Então, eu também, algum momento na minha vida, eu fiz essa isenção dos 20 mil e eu recomendava. Foi passando um ano depois que eu recomendava, começou a aparecer no meu direct ali de, nossa, não, porque eu fui fazer a do 20 mil e eu estourei, eu vendi mais, eu vendi menos. Então, assim, tendo em vista que boa parte das pessoas não tem um controle muito bom e está focado em outras coisas, se você quiser focar ali na isenção dos 20 mil, você pode se perder algum mês. Ah, não, eu achei que eu tinha vendido. Ah, não, mas foi no último dia. Eu achei que eu não tinha vendido nada. E aí eu vendi o 20 mil e acabei pagando imposto de tudo. Né? Então, se você não tem um bom controle, se Não, você não tem... esquece. Por isso que eu sempre esquece. vendo, tipo, 18 mil e Esquece, alguma isso, coisa. Porque isso. se ficar muito perto do 20 mil... Isso. Mas Ele- você sabe exatamente o que você está vendendo dentro do mês, porque você fala disso todo dia. A audiência não faz isso. A audiência tem uma outra profissão. Eles estão engajados com outras coisas e às vezes eles viram ali, sei lá, uma recomendação de call de venda,
fez ali no dia 5, chegou no dia 28, vou aproveitar a isenção dos Vendeu 20 uma mil. outra coisa. Esqueceu que fez a venda. Aí cagou. E aí eu fui perceber depois de um ano Que não vale a que pena. não era legal eu É. ficar incentivando o público a fazer isso e que eu deveria fazer uma ressalva. Se você é muito bem controlado e Faça. comprou com custo de aquisição muito baixo, faça. Dependendo do tamanho do seu patrimônio, vale muito a pena. Vale muito, porque... Sim, ao longo dos anos, né? Você vai fazendo Gente, pelo todo amor de mês. Deus, imagina que você compra uma ação, vamos colocar a Via Varejo, por exemplo, a situação que eu comprei, tá? Aham. A R$4, Qual foi a situação que você comprou? R$4. Ui, E aí ela foi Danada. subindo, quando tava R$16, eu já tinha feito algumas operaçõezinhas com ela. Então, de R$4 você conseguiu subir o vender custo. a 16, exatamente. 4 para 16 é uma pancada muito grande na hora que você vai vender, pagar de imposto. Você Agora, lembra quanto que você conseguiu subir? De 4 para... eu acho que algumas posições subi relativamente bem. É. Sei lá, pelo menos uns R$8, R$9. Nossa, Foi ao invés de o pagar o preço imposto dela. de 4 para 16, você pagou de 9 para É. 16. Muito bom. Então, cara, olha aí Agora, realmente, se a pessoa não se organizar, é o que você falou, o cara vai vendeu 1.000 no início do mês, aí vende 20 no final do mês. Esquece. Não, eu sempre deixo Cagou, uma margem cagou. de burrice Ó, minha. e tem o gap Muita do atenção, dia pessoal. seguinte, tá? Tem o gap do dia seguinte, porque às vezes a pessoa tá vendendo só para fazer a cara do Charlie. Não Né? façam Vai isso que você em fez casa. isso numa sexta e no fim de semana a Vale aconteceu aquele problema, entendeu? Sabe? Você tem que se Sim. preocupar em relação a isso. Até que você ia comprar mais barato no caso da Vale, né? Mas vai que dá um porradão pra Tem que ter cima ou pra tempo, baixo. que nem você disse, tem que ter tempo, né? Se o cara não tem 2 dias pra parar e num dia vender e no outro Isso. comprar, É. ele já pode se dar mal, né? Sim. E é isso que você falou. São 2 times de atenção. Não é só o time de atenção da venda, né? Porque se ele quer manter o ativo em carteira, no dia seguinte ele tem que recomprar. Então, ele vai ter que parar 2 momentos do dia. E aí, se a gente pensa na audiência que tem um emprego, que tem não sei o quê, que tem família, que tem... Então, na hora que eu comecei a ver que esse incentivo que eu estava dando estava gerando mais problema do que benefício, Aham. eu comecei É. a falar, olha, Pera lá. ela é boa, mas assim, não é para todo mundo. Não é, porque eu sou muito boa de controle, eu sempre fui muito, tanto que eu virei contadora, tanto que eu faço cálculo de tributação. É uma coisa que eu tenho dentro de mim de fazer tudo certinho. Então, assim, muito difícil eu perder um controle de organização. Agora, não é todo mundo que é assim igual a você, não é todo mundo que é igual. Vocês estão trabalhando no mercado, vocês estão olhando cotação Concordo. todo dia, o cara não tá, entendeu? Então, assim, se for fazer, você tem que primeiro fazer uma autoanálise. Vai num terapeuta, ver se você está categorizado como uma pessoa com um nível de capacitado. atenção interessante para fazer isso. Muita gente tem dúvida também em cripto. Por exemplo, imagina que eu comprei 10 mil reais em Bitcoin. Ok? Comprei 10 mil hoje. Semana que vem, esses 10 mil acabaram virando 30. Se eu vender 30 mil, eu pago 0 de imposto. Procede? Procede, até 35 mil no mês. Olha que bacana, Pete. Caramba, não sabia. É, Até 35 mil Não no vale mês. para ETF. É cripto diretamente. cripto. Sim. Muita gente não sabe disso. Eu Aí não o que sabia. acontece? O cara acumula todo mês uma alta. E ao invés dele... Aí quando isso aqui vira 100 mil, ele, vou vender tudo. Vai pagar Uma de 10 para 100. caralhada. Aham. Né? Vai pagar ali sobre 90. Ele poderia fazer no descasques para Dá pra fazer bater. com- Agora, o cripto também. descasque vai ter que comprar no dia seguinte. Se cripto disparar, Ah, mas aí você só fica à Um mercê dia, do um gap. dia. Do Você gap fica de à mercê do abertura. gap. Sim. Mas um gap errado no ano, você perdeu sua economia É, em toda. cripto, Esse sim. é o ponto, entendeu? Sim. Um Aham. gap errado, você perde a economia do ano Aham. todo. E aí você vai analisar o risco ali e o ganho, é mas complicado. dá pra limpar bem, né? Pô, de 10 para 30 mil, Pete, sem pagar nada de imposto. Que coisa E maravilhosa. legalmente, né? Legalmente. Eu acho que a gente tem que achar todas as brechas de lascar o governo sempre para lascar. Essas brechas são Porque eles somadas, lascam né? desde que a gente nasceu. São Então, somadas. tipo Se assim- você investe nos Estados Unidos pela Avenue, sei lá, e você tem cripto, não vai somar o 35 de um com o outro, não. Olha só o que ela tá falando. Então, Classes de ativos diferentes. É. Stocks são stocks. Não. cripto e 20 cripto. mil de ações aqui no Brasil, Isso. 35 de cripto. E 35 stocks, REITs e ETFs juntos. Olha só, Pete. É um bolo só. Um bolo só, Porra, stocks, Pete. REITs e ETFs. Não, sensacional. Olha quanta coisa. 20, 35 e E 35. 35. E quando que a gente faz o quê? Chora e fala, não, Não, vamos pagar mas é um imposto negócio. porque a gente é um Só que bosta. tem que ser muito organizado. Porque imagina a pessoa controlar essa Isso. isenção toda. Não tem nenhum app, nada que Ah, calcula boa. isso? Olha, eu te falei que eu tô Que fazendo umas funcione. facilidades. Você vai, vende teu produto que ainda nem tá pronto.
Não, meu produto é a minha assessoria, pra você não ter que ouvir esse podcast Então, até o final e sigam não aprender nada, né? Se Contadora quiser Boa, resolver boa. comigo, Não, mas, pode não, mas vir. não fala que sai do podcast que diminui o watch time e a gente se lasca. Não, mas ele não tá Fiquem sabendo até de o outra final. coisa. Ele não A tá gente só sabendo vai de outra falar o coisa. nome, Ah. a gente só vai falar o nome dessa facilidade dela ao final do podcast. É assim que faz, E aproveitem esse momento para deixar um like, né? Se não morrer. deixar um like e também aproveitar a promoção aqui do QR Code da Finclass com o código Os Economistas. Ui, Pode agora falar. olha só, tem notificação, podcast ou não? Tem Sei como tudo, é que tem funciona. tudo. Manda, então, manda, gente, manda é no muito YouTube, melhor receber no uma, Spotify, uma em todos os notificação lugares. desse canal do que da Receita Federal, né? Depois desse Pelo podcast. amor de Deus. É um bom apelo É aqui, o grande bordão. Não é o já. grande bordão, tem vários bordões. Melhor economistas do que Receita Federal, cara. Já pensou Não a é? cartinha da Receita? É chato, PM. né? Você já dá aquele peido disfarçado. Meu Deus, cara. Aquele peido criminoso antes Sim. de chegar em casa. Cara, Você pega na portaria e a hora que você entra no elevador, você já freou a cuecola. Já freou. A Freou freada a tá zorba. lá. Freou a zorba. Freou a zorba. Gostei. Você inventou agora? Freou a zorba, Cara, acho que sim. Freou a Ficou zorba, boa sim. Pete, Tem. dúvidas de imposto. Vamos lá. Não, eu não tenho nenhuma porque eu tenho uma grande... Porque é ela que faz a A sua... dele. Foi chegando num ponto que ele falou, já não aguento mais, pelo amor de Deus. E havia pergunta, De e vinha o tudo que eu WhatsApp. vejo, eu acho que o brasileiro tem muita dúvida em cripto, pelas conversas que eu tenho, Aham. e investimentos no exterior, porque é algo mais recente, né? A gente está falando de 1 ano e meio para cá. Muita gente entrou nesse E mercado. tem a conversão de moeda também que Conversão dá de uma... moeda. Ah, O que tem você um pode controle falar? de origem ali, Isso, de pra- dólar Ou para brasileiro. tranquilizar, ou para deixar o pessoal mais esperado sobre investimento no exterior. Por exemplo, assim, para quem começou agora. A gente já falou um pouquinho do Carnê-Leão, de tudo, Uhum. mas o melhor caminho seria o quê? A pessoa, por exemplo, fazer mensalmente certinho, né? Que aí, você já disse, acaba ajudando muito na hora da declaração, né? Sim, ele fazer mensalmente certinho, aí eu não sei se eu posso falar, mas assim, a Avenue tem um relatório que facilita muito. É uma das únicas Pode, corretoras deve. que Óbvio que tem. Em português, Nossa, né? facilita demais, assim. Ele já faz o controle de origem, que é a coisa mais complicada. Se você achou complicado o dólar da Aham. data do último dia útil da quinzena anterior, tem um controle de origem que é o seguinte: você pega o dinheiro brasileiro, manda para os Estados Unidos. Beleza, fez a conversão, Ok. ele virou dólar. Aí vamos supor que você vendeu um ativo lá e entrou dólar na sua conta. Então entrou $1 de origem brasileira e entrou $1 de origem americana. Perfeito. Se você compra um ativo com esse montante total, você precisa controlar qual que é a origem de cada dólar de compra, porque no Carnê-Leão, na hora que você for fazer... a cara do Pete. Pete, é sério. Mano, Nunca mais você vai querer fazer This is isso. crazy. This Não, is por isso que crazy. eu amo Brasil é nós. Isso é crazy mesmo. E aí, na hora que você vai preencher o Carnê-Leão com a venda, ele te fala o custo de aquisição em dólar de origem brasileira, dólar de origem americana ou de origem mista. Então, você tem que fazer o controle. Assim, dica. Você falou a dica para facilitar. A dica é a seguinte. Só comprar ativos com a mesma origem. Aí você foge disso, mas pode atrapalhar a sua estratégia. Então, por exemplo, todo Isso, dividendos exemplo. que eu recebo dos Estados Unidos, Você eu vou você aportar traz. sempre nesse ativo aqui, porque esse ativo meu é só de Ah, origem tá. americana. Eu fiz isso no início. Uhum. Eu fiz isso porque assim, eu só passei a atender investidor que investe lá fora quando eu comecei a investir lá fora. Porque aí eu Pra mesmo comecei a entender fazer meu IR. A eu dor, comecei a entender a dor do outro, né? Exatamente. Para É. eu apresentar um bom produto, né? Eu tenho que estar ali muito com o skin in the game Aham, aí, cu na né? reta, cu na reta. que Com na a gente reta, chama. pronto. É. Pode ser O também. relatório da Avenue ajuda nessa parte? Muito. Ajuda muito. Para quem investe no exterior, então acaba sendo uma... É a melhor corretora que tem para esse tipo de controle. Por Então, eu enquanto, até eu tirei o acho que eles chapéu são- para eles quando eles tiveram, porque Sim. as outras não têm. Aham. E é delicado. Então, ou você faz isso que eu falei, né? De tudo que eu tiro do Brasil para mandar para os Estados Unidos, eu vou aportar num único ativo ou comprar um único ativo. E tudo que cai de venda ou de dividendos vai em outro ativo. Para você não ter que fazer esse controle de origem. E não deixar de investir por causa disso, né? Eu até brinco muito com as pessoas. Cara, é complexo? É. Dá trabalho? Dá. Eu fiz durante muitos anos, depois fui trocando. É. Agora, não deixe de investir, né, Pete? Sim. Você não pode deixar de investir no exterior, você não pode deixar de ganhar dinheiro. Você tem 100 mil, 200 mil, 300 mil. Porra, você vai deixar de ganhar dinheiro porque você não quer perder, às vezes, meia hora no mês para declarar que você ganhou dinheiro. Não faz o menor sentido. É melhor investir e aprender. É, sem dúvida. E tem que lembrar também que não existe nenhum erro que é irreparável, né? Nossa, esse é Cê- bom. Você É, não vai boa, tomar. Pitão. Não vão chegar lá com a caravana da Receita Federal e te prenderem porque você errou. Não, calma.
Vai, Deixa ela vamos? responder. Aquela sirene que tá tocando é pra mim? Podem prender a gente por causa do imposto de renda da Bolsa? Eita, nós. Olha, você já tem que Caraca, ter Pete. passado Não, acho que é mais por... o lance da pensão, não é? Calma, mas vamos calma. lá, O Pete. seu CPF, ele é preso, Tá, né? ok, Ele é isso a gente preso. falou, mas- Ok. Não, mas Chilindró, a gente chilindró, pode ir pro- Eu no cárcere. Então, olha, a fiscalização em cima dos investimentos de bolsa, ela pode desembocar numa fiscalização sobre todo o seu patrimônio. E a fiscalização sobre todo o Caiu a patrimônio, pressão. aí Sim. pode te dar um problema grave, vai instância, segunda instância, aí se eles identificarem alguma coisa ali muito esdrúxula, sim, É você vai tipo, ser preso. tipo o seguinte, o holofote da Receita tá girando ali, né? Você deu essa vacilada, o cara foca em você e ainda mete mais alguns holofotes, é isso? Exatamente. E te Aí ele dá vai uma abrindo. 3 estrelinhas do GTA. Só porque você é É. trouxa. Não, perfeito, porque você falou brincando, essas coisas, e tem gente com dúvida, tipo, posso ser, a gente já entendeu que pode chegar a multa de 75%, pode ser cobrado em 1 milhão sem ter que pagar e ter que explicar que não tem que, e eu realmente não tinha parado para pensar nisso, se poderia chegar até o ponto de alguém bater na tua casa e falar, você é o senhor Pete Money? Eita. Imagina. Me acompanhe. A bolsa pode ter sido a porta para a Receita entrar Perfeito, e entendi, fiscalizar entendi. tudo ali. Não, mas eu não faço tanta cagada. Mas deixa eu falar um ponto aqui sobre essa questão Vamos da tentar resi- tranquilizar as pessoas também. Exatamente. Eu conheço ela, eu ele sabia me que você ia, conhece. né? Sim, Nessa é. linha. Vamos lá, olha só. A pessoa que está na bolsa, ela já passou por um processo, um estágio de fazer o controle de finanças mensal dela ali. Perfeito. Finanças básicas, pessoais. Quanto que eu ganhei, quanto que tô gastando no supermercado, de escola, quanto que vai sobrar para eu aportar. A única coisa que ela tem que fazer é inserir nesse hábito que ela já tem entranhado nela a questão do cálculo de bolsa. Então, é muito simples. É uma questão assim, você vai incluir um item. Agora, se ela não tem esse controle básico ainda, ela precisa rever a vida, né? Tá na bolsa e não para todo mês para ver quanto que ganhou, quanto que tá gastando nisso, naquilo, quanto que vai aportar, né? Ela pulou uma etapa. Então, assim, finanças pessoais... Tá meio ela perdida, é né? uma etapa antes de bolsa. Então, se ela tá na bolsa e não faz finanças pessoais ainda, dá um passinho para trás, faça as finanças pessoais todo mês. É bem tranquilo, né? E eu acho que o outro ponto é o seguinte. Vamos supor que você tem uma boa ideia de negócio. Nossa, Perfeito. vou montar um negócio, né? Tem muita gente pedindo aqui, vai dar... Uma paleteria, uma barbearia que a galera gosta. É, que dá enfim. sempre certo. Ou então, sei lá, você pega uma franquia que acha que vai dar super certo ali na sua região e tudo, e aí você fala, não vou tocar esse negócio porque eu vou ter que contratar contador, porque eu vou ter que ter burocracia Aí de você não faz advogado. nada. Que isso, Aí você não faz nada na Não, no vida, Brasil não vai fazer entendeu? nada, né? Nada. Nada, Pete, nada. Então, assim, para todo bônus na vida, você vai ter um ônus. E a questão tributária, eu posso dizer com tranquilidade, há 4 anos atrás, você ia ter um nível de dificuldade muito maior do que você tem hoje com os meus conteúdos gratuitos. Porque eu tentei simplificar essa bagaça o máximo possível. Sim. Você vê as analogias que eu uso, eu passo vergonha fazendo essas analogias. Dancinhas. As dancinhas, o bonecão do posto que eu não fiz, Tá no TikTok? entendeu? Você tá no TikTok? No Então, Insta, eu né? não tô, porque o público lá não é muito qualificado, assim, é um público muito geral, e o meu público tem que ser só investidor de bolsa. A sua grande rede, Instagram, né? Assim, disparado. a que eu mais amo é o Instagram, Tá. porque tem filtro, né? E aí eu me acho linda no É o Instagram. Pete também. Nossa, Eu tenho um pega, filtro tá? meu, eu usei. Mas tem o YouTube também, tem o meu site Contadora da Bolsa com um monte de facilidade, vou falar daqui a pouquinho. Mas eu acho que o ponto principal para quem tá ouvindo, quem tá em casa, é o seguinte. Se você deixar de fazer as coisas importantes por causa do ônus, que sempre vai ter. Pô, você vai ter um filho, você vai ter o maior amor do mundo. Você vai passar algumas noites sem dormir. Obrigado por lembrar. Você vai ter... Tô te lembrando disso. Você vai ter uma renúncia de várias coisas que você quer fazer que você já não faz mais, porque o que você quer fazer já não é mais o que você quer, o que é bom pra ele. Só que você tá ali diante do maior amor do mundo. Então, na vida, é assim. Eu falo muito É com um trade-off. que a corre gente para fala em ganhar off. dinheiro. Eu falo, corre para ganhar dinheiro para que você pague alguém para fazer para você. Sim. Antes Sim. você evoluir. Mas nisso Agora, eu concordo. concordo também com a questão, por exemplo, de eu saber o que é uma DARF Tem que 6015. saber. O que eu saber eu sei o que é um carnê-leão. Eu pergunto brincando, mas eu sei que é DARF, carnê-leão. Sim. Cara, Ah, Você falou da multa declaração. 75 que eu esqueci, é que... Então, eu sei de Ele tudo sabe. isso, então eu delego com mais tranquilidade. eu acho que é isso. Eu ia fazer uma analogia com quem tem um canal no YouTube. Eu comecei meu canal no YouTube, eu gravava, editava, soltava, escrevia o bagulho, Esse é o fazia a ponto. porra toda. E por que eu fiz isso? Hoje, se eu sei que um cara editou mal o meu vídeo, eu sei que eu editaria melhor. Então, eu vou lá e escorraço ele porque eu já fiz. Então, Bom. quando você já fez alguma vez e você sabe qual que é o benchmark, então, ó, eu conseguiria fazer aqui e eu tô te pagando pra você fazer alguma coisa melhor,
é o melhor dos mundos, mas tenta fazer alguns anos sozinho Mas, e aí mas depois eu acho você que tem delega. o outro lado também, assim. O cliente bom é o cliente bem informado. Porque esse cliente, ele sabe exatamente o trabalho que dá ali, ele sabe o valor da Ele sua valoriza o entrega. seu trampo. Boa, Ele boa, valoriza boa. a entrega. E tem esse ponto que você falou aí do editor, que eu vou fazer a outra contrapartida. Se o cara faz uma edição boa, você sabe valorizar, porque você sabe o tanto que foi difícil ele chegar Sim. naquilo. Sim. Né? Então, você é um cliente bom, porque você entende de edição. Se ele tiver ruim, você vai puxar ele pelas orelhas e falar, vamos lá, meu filho, melhora Aham. essa parada. Sim. Se ele for bom, você sabe valorizar. Exatamente. Então, cliente bom é cliente bem informado. Mas, mesmo apesar dessa questão do bem informado, ter ali uma noção básica dos percentuais. A gente teve uma vez, esse cara aí é inesquecível para mim. A gente mandou uma DARF para ele e ele mandou assim: vocês estão me roubando? Essa DARF deve Caramba. ser falsa porque eu tive prejuízo. E a gente falou: não, senhor. Ele era um senhor. Ah. É porque o senhor teve lucro em swing trade, mas o seu prejuízo acumulado é de day trade. E aí ele pediu desculpa. Acho que ele estava num dia muito ruim mesmo, né? Mas o que fez ele mandar aquele e-mail? Porque ele não tinha ideia que swing Desconhecimento. trade é Aham. desconhecimento, né? Uhum. Então, esse cliente, ele dá trabalho no CS, ele não valoriza, ele não sabe os detalhes que você tá ali, o CS esforço é o quê? que você faz. Counter-Strike? É Customer Success. Customer Success. É. Holy shit. Durmam com essa. Customer Success. Mas é isso, assim, e estar bem informado ali para passar o olho, para ver, e mesmo que a pessoa vá pagar para fazer a declaração, bate um olho na sua declaração, vê o quanto seu patrimônio cresceu. É bom, né? Nossa, isso é sensacional. Não é porque você está terceirizando cálculo de bolsa ou declaração que você não vai passar o olho. Porque quando a gente analisa as métricas, isso vale para a empresa, isso vale para a bolsa, Sim. é onde que a gente vê as próximas etapas, o que vai corrigir a rota, aonde que está a melhor performance ou não. Uma ou, brechinha que você quer achar ali, uma brecha. ou que- até te motiva. Porque Sim. você fala, caramba, eu cresci esse ano. Nossa, então esse ano eu quero crescer mais. A sua meta até melhora, sabe? Assim, como patrimônio, é interessante ter uma meta disso de, eu quero crescer Que X% meu patrimônio, entender fundos O IR pode imobiliários. ser o seu próprio coach, então. Pode ir. Aquele cara que te Não, motiva. é o melhor coaching, gente. Porque o coach motivacional, ele é o seguinte. Ele te pilha 30 minutos. Depois você fala, tá, e agora? O que eu vou fazer? Não, o IR não. Ele te dá os dados, ele te dá as ferramentas, ele te pilha e ainda fala assim, aqui que você tá ganhando dinheiro. E aí você Vai fica aqui. pilhado emocionalmente e você sabe pra onde você vai. Vai aqui que você vai me Entendeu? dever mais e vai ser bom pra Não, nós vai dois. aqui que foi aqui que você ganhou bastante dinheiro, então foca aqui nesse ano, Aham. entendeu? Então é muito difícil. O coach motivacional é um motivacional vazio, a declaração não, ela é um motivacional com já a direção de onde você tem que ir. Essa não- Aquela pessoa que cai na malha fina. Isso Peter, rende ele um é- Reels, eu fico Não, emocionado. é que toda vez que eu faço um aprofundamento um pouquinho mais sentimental, porque o Peter ele tem um coração desse Sim, tamanho. sim. Tudo que você fala que é um pouco mais humano, ele vibra. Eu né, gosto, eu Peter? gosto, eu gosto. Vamos supor que eu caí na malha fina, Deus me livre. Num ano, os próximos anos, eu Ele caiu, eu tô vendo aqui, continua, eu tô roubando não, tela, ele continua caiu. com ele problema, caiu. continua com problema ou não? Ele interrompeu, eu perdi, comecei a rir. Como é que Vamos é? supor, o Pete caiu na malha fina esse ano. O Pete caiu Jogou na pro malha Pete, fina. Jogou pro Pete. Aí você foi lá, acertou a declaração dele e tal, Retificou. retificou. Nos próximos anos, tem uma tendência de cair? Você já viu isso assim? Nunca Por- vi um padrão de comportamento Não desse. tem, né? Mas Mas foi você fica legal. queimado ou não? Esse Não. é o ponto. Retificação, ela tem ali um trauma, um dilema, mas é uma coisa que, assim, completamente mito, que é, se eu retificar, a Receita vai achar que eu tô Ferrou. querendo Ah, manipular, que eu tô querendo... Eu tinha sempre todo mundo, eu esse- também, eu também, eu É, também. É isso que você queria Nós dois dizer no final das tamo contas. suando aqui. Mandou, não mexe, que vai dar merda se Exatamente. mexer. Não, mas calma Não lá, é assim? calma lá. Você Ó, não fez a pergunta que você queria fazer, né? Não, vai. É tipo, posso retificar sem me cagar inteiro? É, Basicamente essa a pergunta. é isso. Sem fazer o quê? O borra-tanga? Como é que é? É, borra zorba. Borra-zorba. Sem fazer o borra-zorba. Olha só, a Receita Federal, quando você faz retificação, aí eu vou falar especificamente de bolsa, que é onde que eu entendi um comportamento, tá? Na outra parte eu realmente não vi nada que dá pra gente criar um padrão. Mas na parte de bolsa, toda retificação que é referente aos campos de renda variável sempre foi muito bem aceita pela Receita. Porque como a legislação é complexa, está entrando muito investidor, as pessoas estão aprendendo, ela percebe que as pessoas realmente estão retificando com boas intenções. Porque Bacana. então, essa visão da Receita para os campos de renda variável é vista com bons olhos, como boa fé. E não de que eu estou Excelente. retificando para manipular alguma coisa, entendeu? Pô, que bom. Caramba, aí, nossa. Que alívio. Ufa, deixa eu Caralho. já vou entrar aqui e mexer tudo que eu Respiramos, errei, né? Mas assim, gente, vamos lá. O ponto é,
Se você entregou uma vez certo e seguro, você vai focar em outras coisas da vida que são mais importantes. Porque ficar focando em Boa, tributo é. ninguém merece, né? Então, Uhum. não usar, não não usar esse deve- argumento nosso como muleta aqui, entendeu? E não deve ser um impeditivo pra você começar, né? É melhor você começar todo cagado e fazendo de boa fé, da forma com que você entendeu, seguindo a contadora, porque não vai atrapalhar nada, nem o seu business, nem os seus investimentos, né? Exato. Eu tenho uma musiquinha, né? Que é o Não sei. retifica, meu amor, retifica. Aí você faz assim. Faço, É a levanto onda? na live e faço, retifica, porque a pessoa fala, nossa, eu errei isso, o que que eu faço? O que ele faz? Retifica. E aí, eu e minha equipe, a gente dança lá, Eu já vi incentivando a sua equipe pessoa a dançando. retificar. É uma dança muito É um louca. escritório de contabilidade, hein? Outro É. dia saiu outra live daquela, você acredita? Do nada, assim, a gente tá no escritório, a gente começa conversando de outras coisas, e aí eu começo a meio que Você falar liga a câmera. cantado, e as meninas põem uma música no fundo e falam, gente, vamos fazer uma live. E aí a gente É que é explica bacana falar dessa tributação forma de um dançando. tema que é polêmico. É um tema, Não mexe é com chato dinheiro, com é chato pra multa, cacete, com... né? Não, as pessoas têm medo, né? Aham. Medo. Sim. Acho que é medo e uma dificuldade de entender, principalmente de início. Depois você vai fazendo, no terceiro ano, cara, você já mata com mais facilidade. Sim, Mas eu acho que que o entram primeiro é dois pontos. assustador, né? É medo, e aí vem curva de aprendizado, esforço, até você aprender e tal. E vem outro ponto que é desprazer. Porque quando a gente fala de tributação, vem uma cascata de sentimentos que a gente não analisa, que é o seguinte: Dá tô um pagando ruim, dá um tributo ruim. para o governo tá aplicando esse dinheiro aonde? Existe a corrupção. Não volta nada pra mim. Exato. Então ele fala assim, pô, eu tô fazendo isso aqui para eu não receber nada, né? A minha conta com o meu contador é basicamente essa. Falo, meu, eu tô pagando pra me livrar de um negócio que eu já sei que não vai voltar pra mim, então vou pagar Você esse cara entende pra me essa livrar. sensação? Mas quando eu tinha menos dinheiro, não que eu seja, meu Deus, como ele é bilionário, mas Continua. bi não, já. Bissexual, meu. Oh! Conforme o seu patrimônio vai aumentando, eu acho que você vai fazendo um cálculo de homens-hora, né? Do tipo, quanto custa pra eu terceirizar, já que eu sei que eu vou ser lascado pelo governo? Quanto custa pra eu terceirizar isso pra alguma pessoa que vai cuidar disso pra mim, enquanto eu vou empreender, vou gravar esse podcast que está em primeiro no Spotify, em negócios, E vai continuar se você der like aí. Opa! Porra. E se não der like- Esqueceu do voadora no like aí, gente. Aqui não, Leão. E se não der like, vai cair o seu dedinho. Então, assim, eu acho que conforme o patrimônio vai crescendo, você vai delegando isso pra Ó, mas alguma outra eu pessoa. costumo fazer uma analogia assim, ela é bem tosca, né? Qual a analogia minha? É não por isso que a tosca, gente né? chamou. Mas vamos lá, exato. Então, que é a da casa limpa. Todo mundo quer uma casa limpa, mas ninguém quer lavar o banheiro. Sim. Só que se você não lavar o banheiro, a casa toda vai feder. Então, a tributação é o banheiro. Eu sou a faxineira do banheiro. E já que a gente tem que lavar isso, vamos pôr uma música alta, vamos dançar e vamos cantar. Então, eu tento fazer com descontração. Uhum. Eu não posso perder uma oportunidade de passar a vergonha que eu passo. Eu faço essas analogias aí muito simples, mas que prega na cabeça da pessoa. Prega mesmo. Sabe aquelas Guarda, músicas guarda. ruins, de qualidade ruim, mas que Tipo prega? o latino, né? Acho que uma das únicas coisas que eu peguei das músicas ruins, porque eu detesto música ruim, é isso. O negócio prega. Eu falei, então tá, então eu vou fazer umas analogias ruins pra poder pregar na cabeça da pessoa. Não, excelente. É. Quer falar tuas redes pra que as pessoas vejam as suas danças escrotas? Boa. Ou não era pra gente encerrar? Não, era- Porque o não. Charles que é o host aqui do Não, a bagulho. gente já tinha que encerrar, só que eu tava pensando, cara, sabe quando você vê, tô esquecendo alguma coisa? Antes era máscara, agora que não precisa mais, tá esquecendo. Sabe o que eu esqueci O quê? antes dela falar as redes pra acabar? Ah. Milhões de pessoas Milhões. acabaram ganhando um pedacinho do Nubank. Boa. Ai, caralho, eu não entrei nessa. Tá. Mas vai. Eu ganhei meu pedacinho do Nubank. Agora tá menor o E pedacinho. ele já tá. Só ele já que tá eu já sentando no declarava. conselho. É ele e a Anitta. Então, eu já declarava. A minha pergunta pra você, antes de você falar redes sociais, a gente agradecer, é a seguinte: o sujeito não declarava, não precisava declarar e continua não precisando por renda e tal. Mas ele ganhou o pedacinho dele do Nubank. Ele vai ter que declarar no próximo ano? Então, esta pergunta é uma pergunta que gerou um tumulto tão grande no Nubank que antes de ontem eu fiz uma live com o Nubank. Olha porque aí, ó. Eita. eles me chamaram para uma live porque o pessoal enlouqueceu que aceitou esse pedacinho do Nubank. Porque eles ouviram que vão ter que entregar a declaração anual, porque agora eles são investidores de E bolsa. eles não têm que declarar com custo zero, em teoria? O ponto, eu acho que o ponto principal, até para as pessoas não se confundirem aqui, é o seguinte. É. O Nubank, ele deu a oportunidade de você, de graça, até injeção na testa, colocou um líquido roxo lá, quem aceitou, pegou
ali o pedacinho. A gente aceita Eu tudo, adoro né? Ela é muito boa. A gente aceita tudo, né? Porque É. se tiver um colírio aí, pinta uma gota, né? Mas fala. E aí, o pessoal, eles tiveram prazo para aceitar isso em 2021, mas Perfeito. efetivamente esse pedacinho só vai estar vinculado ao CPF em 2022. Ok. Então, para esse ano, para esse RPF de 2022, não precisa declarar nada. Ok. Nada. Mas para o IRPF do ano seguinte, caso a pessoa não venda este PDR, assim, tem essa controvérsia. Se vender, não precisa declarar que o valor ali é pequenininho, o custo é zero e tal, né? Mas não deixa de ser uma movimentação em bolsa. E aí eu fico pensando na cabeça da Receita. Tá, é um valor muito pequenininho. Eu vou criar uma regra específica só para esse valor pequenininho ou vou colocar esse cara no balaio de tem que entregar, movimentou na bolsa, tem que entregar? Então, eu acho que a Receita vai colocar no balaio de movimentou, tem que entregar. Então, aquela pessoa que não era obrigado, você já era obrigado a entregar. Sim, mas a gente tá falando talvez de, sei lá, Sim. Milhões de centenas de pessoas, milhares né? de pessoas Por que isso vão que o ter Nubank quis aproximar, porque o CX dele, né? Customer Experience, agora é outro, né? Entupiu. E aí o cara, eu lembro assim, fazer uma reunião, tinha 14 pessoas na tela antes de fazer a live, né? Pra conhecer. Eu falei, meu Deus, nunca fiz uma reunião com tanta gente. E tinha o cara do gerador de conteúdo, tinha o cara da tributação. O cara do CX, ele tava assim, ó. Aí eu fiquei olhando Como assim. é que de explica? como dar a notícia Não, para o investidor. o setor dele ali teve uma demanda tão grande de dúvida e Ele de tava preocupação estafado. que eu acho que ele e o cara do conteúdo, ele meio que tava assim, cara, você já fez o conteúdo? Cara, eu já fiz, mas então por que tá chegando e tudo? E o que eu falei com eles foi o seguinte, eu falei, olha, vocês estão falando de tributação, se vocês não colocarem um elemento imaginário, imaginativo ali, se vocês não ativarem a imaginação das pessoas, pra elas entenderem isso e só falar assim, agora você tem que entregar, você travou a pessoa. E ela não entende mais nada. E qualquer coisa que você for explicar depois, ela não entende. Entendeu? Então, a prioridade deles, né? A primeira coisa deveria ser avisar o Eu seguinte: amo ela. este ano não precisa. Esse é o ponto. Ponto. Essa é a primeira coisa que eles Esse é deveriam o ponto. fazer. Que aí leva para. Ó, esse ano não precisa. Calma, não precisa. E assim, tanto que quando eu vou explicar sobre essa questão do Nubank, eu tive até uma discussão com o meu pessoal de marketing, que eu falei assim, não coloca onde que tem que declarar. Porque a gente tá falando que é no ano que vem. Você coloca onde que tem. O cara tá fazendo a declaração agora. Desse e tal. ano. Aí ele pega aquela informação. Então, eu brinco assim, olha, você que recebeu ações do Nubank, não preocupa. Relaxa a tanga. Não é nessa declaração. Ano que vem, ano Quando que vem. chegar a declaração, A você vai gente declarar no minuto. Ok, você não entendeu. É para não entender mesmo. Lá na frente você volta aqui que eu te explico, senão você vai acabar confundindo Vai e fazendo colocando. bosta. Ah. Então, assim, eu tenho que fazer um baby step, entendeu? Pra pessoa não errar ali. Mas essa pessoa vai ser obrigada a entregar Então é a o declaração. seguinte, gente, o resumo. Se você ganhou um pedacinho do Nubank no IPO, você ganhou, ele ficou travado. Este ano você não declara. Lembrando que estamos em 2022, 22, tá? Porque tá? pode ter 2022. gente que vai assistir. Este ano que vem. você não declara e para o próximo ano a gente vai ver quando estiver se aproximando, até porque a Receita pode criar talvez uma regra só para esse valor em parceria com o Nubank, alguma coisa, falta muito tempo até lá. Falta um tempinho. Eu acho um pouco improvável, assim. Tá. Se Eles ela, gostam de se ela não está fiscalizar. focando energia no que tem mais demanda, pegar uma situação específica, mas também não sei quais são os conchavos, como é que Sim. funcionam as coisas, eu não tenho Se ela bola não de quer cristal. botar uma base de mais 2 milhões de pessoas ali dentro Exato, do sistema. para poder, mas assim, é um patrimônio de pessoas que normalmente é um patrimônio pequeno, porque a pessoa já não era obrigada antes, então não sei se ela quer atingir esse Sim, público. pode dar muito problema. Talvez fosse melhor É, não exigir. A gente afrouxar não- ali, Acho que a gente não sabe, né? Eu acho que É. no fim das contas é Talvez isso. Mas que afrouxar- nesse ano Não você depende pode de relaxar. Relaxe É isso aí. vossas É. tangas. Relaxe você que tomou essa injeção na testa com líquido Sim. verde. Agora sim, Verde não, as redes roxo. sociais. Era roxo? Eu não- É roxo, Era roxo, eu falei roxo, errado. roxo. líquido roxo é o quê? É um líquido amniótico? Eu não- Não, é porque a logo do Nubank é roxa. Ah, entendi. Nossa, agora que você entendeu? E não, você eu riu entendi. na hora. Não, já tinha entendido. Ah, então Só tá. quis É porque tentar você fazer uma esqueceu. piada e Ele foi uma entendeu, bosta. mas... Não falei bosta. Agora sim, suas redes sociais pra galera que quer seguir e fugir dessa loucura toda, né? E encarar essa questão do imposto. Vamos lá, pessoal. Aonde tem câmera, vocês vão me encontrar, porque eu sou uma aparecida na internet. Não me chama pra Orkut. gravar, Você que eu gosta, sempre você vejo. gosta. Orkut. Vamos lá, Orkut, né? Não, Orkut não tem. Vamos lá. A rede que eu prefiro, mas que tem hora que tá caindo, subindo, cai, dá o shadowban, confusão, Instagram, né? Uhum. Eu amava mais, mas ele começou... Gente, eu não falo de política, eu não falo de nenhum assunto polêmico, né? Eu não falo de nada e, de repente,
Tivemos um Shadowban, depois tivemos, não podia fazer live, né? Mas, enfim, é a minha rede preferida, é onde que a gente gera mais conteúdo. E é onde que eu tenho um time que responde direct de domingo a domingo. Boa. Qualquer pessoa que entrar lá, não Sigam, precisa ser meu sigam. cliente, né? É Tem o contadora da YouTube, bolsa lá? @contadora da bolsa. Tá. E tem o YouTube, tem as outras redes, e agora tem o site Contadora da Bolsa, que tem um menu facilidades, que a gente calcula evento corporativo, sabe? Tipo, Cisão do Itaú. YouTube, você tinha YouTube, e aí você foi tubado de XPBR 31, e você não sabe qual que é o custo de aquisição, como é que ficou a sua carteira, como é que você faz com as frações. Você digita lá o ticker, quantidade, custo de aquisição, pum. Já mostra como que fica a carteira, como que Bacana, ficou seu... hein? Sensacional. Ai, eu tava tentando explicar isso, eu não conseguia. Eu não tava recebendo Deus abençoe você e sua família. Eu só tava recebendo assim, nossa, não entendi. Desgraça. Nossa, não entendi. Eu falei, opa, meu trabalho então agora não tá funcionando. Então, eventos corporativos foi a razão principal pra gente poder criar essa facilidade. Aí eu acabei colocando consulta de CPF, DARF com Bacana. juros e multa. Vamos consultar tudo o meu no gratuito, próximo. tudo pra gratuito. gente, Legal. pra você que tá com... que você tá tenso com o seu CPF, consultaremos o meu online na próxima vez que a contadora vier aqui. Então, ó, Pra você ver Instagram que e o- ninguém é Instagram, preso. site. Ninguém é preso. Tem YouTube? Mais Tem um- YouTube, YouTube também? tem. Legal. Sensacional. Sensacional. Então Simbora, Posso toma- pedir todo mundo para fazer um Aqui Não Leão? Para todo mundo que assistiu, que ouviu aqui, não ser pego pelo leão, Faz incorporar aí. o Isso, espírito? aqui não, Leão. Como é que faz? Tem que ser nós três juntos. Como é que faz? Então como é vai. que faz? Pra encerrar o Como é programa. que faz? É um, Então, dois, então calma três, aí. Cada um, ó. Então ali, ó, Então, aquela pra ali. câmera ali. Galera, ó, antes do Aqui Não Leão, deem o like, aproveitem o nosso cupom Os Economistas e compartilhem com os amigos. Vamos lá, como é que é o esquema? Olha, teve um italiano que fez assim, aqui não, Tá. Leão. Teve Que um não? que fez assim, aqui não. Sim, Vocês sim. fazem do jeito que Sim. vocês quiserem, Só entendeu? mais- Vai. Não, essa É. não pode. Essa o Vai YouTube cortar? não gosta. Aqui. Vamos Então lá. tá, 1, 2, 3 e já. Aqui Não, não, Leão! Leão!